graça e paz. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Esse texto fala sobre a pescaria milagrosa, né? Pescaria miraculosa. Mas eu vou ler só, inicialmente, a parte B do verso 10. Então, na parte B do verso 10, Lucas 5:10, da metade do versículo em diante, diz assim: E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então o tema da minha mensagem, o título é As Duas Chamadas de Pedro, que na verdade aqui ele é chamado de Simão aqui no texto, né? Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, se começássemos a ler do verso 1 do capítulo 5, nós veríamos que Jesus usou o barco de Pedro para falar ao povo, e aconteceram algumas coisas ali, porque Simão Pedro era pescador, ele era pescador profissional. Não somente Simão Pedro, mas seu irmão André e os outros dois companheiros dele, que era Tiago e João, filhos de Zebedeu, né? Eles eram pescadores profissionais. Se fôssemos ler os outros textos, por exemplo, Mateus, tem outras informações, mas nesse texto aqui, Jesus se dirige especificamente, diretamente a Simão, ou a Pedro, né? Simão Pedro, ele era chamado Simão Pedro, o nome dele era Simão, mas Jesus passou a chamá-lo de Pedro, ele passou a ser chamado Simão Pedro, né? Eu sou Valdir Pedro, eu sou parente dele, tanto tempo depois, né? Mas as duas chamadas de Pedro, e aí eu quero dizer aos irmãos que a primeira chamada que eu quero destacar aqui, Jesus chamou Simão Pedro para ser pescador. E assim: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, a primeira chamada de Simão foi para ser pescador. E Jesus é como se ele estivesse dizendo assim: Olha, Simão, até hoje você foi pescador de peixes, né? Morava ao lado do mar da Galileia. No outro texto ele é chamado de Lago de Tiberíades, o Lago de Genezaré. Tanto Tiberíades quanto Genezaré eram cidades às margens do mar da Galileia. Então, Pedro tinha sido a vida toda pescador de peixes. E agora Jesus está mudando a sua vocação para se tornar pescador de homens. De agora em diante serás pescador de homens. Ou seja, Simão, você vai continuar sendo pescador, só que você não será mais pescador de peixes, né? Você será de agora para frente pescador de homens. E todo o tempo que você passou pescando peixes não foi um tempo perdido. Todo esse tempo que você exerceu a sua atividade de pescador de peixes foi um treinamento, um aprendizado para você poder exercer a sua vocação principal, que agora vai ser pescador de homens. Você será agora pescador de homens. Ou seja, o tempo que você gastou sendo pescador de peixes não foi perdido, porque
os mesmos princípios que se aplicam para pescar peixes, eles se aplicam também para pescar homens, guardadas as devidas proporções. Então, aí eu quero destacar aqui algumas coisas, irmãos, que tem nesse texto aqui, com respeito a essa profissão de Pedro, de pescar peixes, para depois se tornar pescador de homens. Então, diz o seguinte, ele pescava peixes, Pedro. Pedro pescava com redes, porque aqui está mostrando que ele pescava com redes. É uma pescaria coletiva. E aí já vou dizer logo a aplicação para os irmãos, que a chamada para pescar homens é a chamada evangelística, para evangelizar, né? Porque a evangelização é uma pescaria de homens. E o fato de Pedro pescar com redes significa o evangelismo de massa, né? Evangelismo de cruzada, evangelismo para pegar muito peixe de uma vez só. Pedro pescava à noite, aí que é um problema aqui, porque nesse texto, como no outro que eu vou daqui a pouco mostrar, eles pescavam à noite. Eu já, quando eu era criança ou até adolescentes, eu já pesquei muito, não tanto, mas eu sempre pesquei de anzol, nunca pesquei nem com tarrafa, nem com rede, nem com espinhel, mas eles pescavam à noite. Como pescadores profissionais, eles sabiam que à noite é que dava os maiores peixes, né? Porque durante o dia os peixes ficavam escondidos, e à noite é que os maiores peixes saíam para pescar. Então ele pescava à noite. Pedro pescava em equipe, porque ele não pescava só, eram 2 barcos aqui. Era o barco de Simão e o barco de Tiago e João. Simão e André, Tiago e João. Eram 2 barcos, então eles pescavam em equipe, não pescava só. O que nos mostra que o evangelismo, no caso o evangelismo de cruzada, não é uma pessoa só que realiza, né? É uma equipe, é muita gente. Aí quando Jesus usou o barco de Pedro para falar ao povo da praia, Jesus então, ele mandou que Pedro levasse o barco para águas mais profundas, ou para o mar alto, como tem algumas traduções. Então, aí Pedro, sob as ordens de Jesus agora, ele levou o barco para águas profundas, né, onde provavelmente estariam os maiores peixes, né? E as redes, agora vocês observam que no início do texto, eles estavam lavando as redes, porque tinham pescado a noite toda, não tinham apanhado nada, e estavam lavando as redes, quando Jesus entrou no barco de Pedro. Então, significa então que agora as redes estavam limpas. E portanto, quando Jesus mandou pescar na parte mais profunda, eles pescaram agora com redes limpas. O que nos dá aqui uma lição sobre o evangelismo de cruzada, no caso aqui, que para que a igreja pesque, ela precisa estar com as redes limpas. Limpas quer dizer a ausência de pecado, né? É uma lição que transparece aqui. E agora eles pescaram durante o dia, né? Agora estavam pescando, quando o dia foi amanhecendo, eles estavam ali lavando as redes. Jesus deve ter falado ali pelo menos por umas 2 horas. Eu acredito que era por aí umas 9 horas, 9 para 10 horas da manhã. Então agora eles pescaram durante o dia, eles lançaram a rede durante o dia. A propósito disso, eu quero ler um versículo que está em João capítulo 9, onde Jesus fala sobre essa questão do dia. Então, João capítulo 9, verso 4, Jesus diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Portanto, a pescaria aconteceu durante o dia, o que significa que nós, a igreja, que temos que pescar, nós temos que pescar durante o dia. Durante o dia significa na clara luz. Jesus disse nesse texto: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a luz representa também
a igreja andar na verdade, né? Andar uma vida limpa. E por isso que eles pescaram durante o dia agora, sob as ordens de Jesus. E aí diz aí que eles pescaram uma grande quantidade de peixes. E diz, informa também lá que, porque eram tantos peixes, que as redes se rasgaram. E se as redes se rasgaram, alguns peixes fugiram, né? Porque eles conseguiram escapar pelos furos da rede que estava se rasgando agora. E aí eles pediram ajuda aos companheiros que estavam no outro barco, né? Para vir ajudar, porque sozinhos não conseguiam. E diz aí que eles encheram dois barcos agora ficaram cheios de peixes. E também diz que era tanto peixe que eles correram o risco de afundar o barco, naufragar, só sobrar, ir para o fundo. Ou seja, a pescaria bem sucedida, que é o caso que a igreja precisa fazer, ela envolve risco, vai nos colocar em riscos, né? Em perigos, que é o caso aqui. E aí a gente raciocinando agora assim, no lugar dos peixes, vamos imaginar a mentalidade dos peixes. Os peixes, antes de serem pescados, eles eram livres. Eles eram livres dentro do mar da Galileia ali. E eles eram livres e eles foram pescados contra a vontade, né? Eles foram pegos contra a vontade. Aquela rede veio e laçou aqueles peixes contra a vontade deles. O que significa então que nós, como igreja, que precisamos evangelizar, nós temos que saber que as pessoas que estão lá fora, que precisam ser pescadas, elas não querem ser pescadas, elas não querem ser crentes, elas não querem vir para a igreja, né? Elas terão que ser pescadas contra a vontade delas. Essa aqui é a questão aqui, né? Naturalmente o Espírito Santo estando na questão aí, ele vai convencer essas pessoas, né? E esses peixes que estavam livres lá no mar da Galileia, eles corriam um perigo, porque apesar da liberdade, mas eles corriam o risco de serem devorados por algum predador, né? Porque a liberdade tem o seu preço. Eles podiam aí ser devorados por algum predador, né? E aí, quando eles foram pescados naquela rede, eles perderam a liberdade e não correram mais o perigo de serem devorados por algum predador, mas agora eles passaram a se tornar alimento para o ser humano, ou seja, passaram a ser úteis, né? Porque a utilidade deles, né? Passaram a ser alimento para o ser humano. Você vai ver aqui o ensinamento é que a pescaria é para alimentar o ser humano. Deus criou os peixes para alimentar o ser humano, que era o que eles faziam, estavam ali pescando para alimentar os seres humanos. E aí a gente percebe também que aqueles peixes que estavam lá no mar da Galileia, eles morreram para a antiga vida quando eles foram pescados, né? E pode esquecer a antiga vida, que eles tinham liberdade no mar de nadar para onde quisesse. Agora eles morreram para aquela antiga vida, agora começava uma nova vida, ou até morte para eles, né? Que é o caso de nós aqui. Quando nós estávamos no mundo, que nós éramos peixes livres lá, nós tínhamos uma vida. Agora que nós fomos pescados pela rede do Evangelho, pode esquecer aquela antiga vida, porque aquela vida morreu para nós e nós morremos para aquela antiga vida. E todavia, alguns peixes ainda conseguiram voltar, porque quando a rede se partiu, a rede começou a furar, né? A se rasgar, alguns peixes escaparam, ou seja, eles conseguiram sair da rede e voltar para o mar, para a antiga liberdade que eles tinham. É o caso de alguns crentes que às vezes conseguem escapar da igreja, do evangelho, porque eles sentem saudade da antiga vida, e eles voltam a ter liberdade lá, mas também correm o risco de serem devorados por algum predador, né? E aí finalmente nós chegamos nessa parte que Jesus disse aí: não temas. Aí está dizendo para Simão, né? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ou seja, irmãos, isso que Jesus disse para Simão foi muito sério, porque Jesus disse: olha, ô Pedro, ô Simão, a sua vida de pescador de peixe termina aqui. Daqui para frente você não vai mais pescar peixe. Daqui para frente você está proibido de pescar peixe.
Daqui para frente você vai se dedicar a pescar homens. Claro que quando fala homens, está se referindo a homens e mulheres, né? A seres humanos. Então, dito isto, irmãos, agora vamos lá para o outro texto, que é João capítulo 21. E aí eu quero dizer aos irmãos que essa primeira pescaria aconteceu no início do ministério de Jesus. E aí essa segunda pescaria agora aconteceu no fim. 3 anos, mais ou menos 3 anos decorreram entre esse momento da primeira pescaria e o da segunda. Lembrando que Jesus disse, de agora em diante, você será pescador de homens, ou seja, não é mais para ser pescador de peixes. Mas nós vamos encontrar 3 anos depois, Pedro novamente pescando peixes. E sabemos que ele fez isso porque no meio do caminho, Pedro negou a Jesus, né? Porque ele disse assim, olha, Senhor, ainda que esses daqui todos podem te abandonar, mas eu não. Eu estou disposto a ir contigo até a morte. Se for preciso ir até a morte, eu estou contigo, Senhor. E na hora que os soldados chegaram que prenderam Jesus, Pedro, naturalmente, ele ainda tentou reagir, né? Puxou a espada, cortou a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, mas Jesus disse, põe a tua espada na bainha, e curou a orelha do servo do sumo sacerdote. Só que Pedro ficou com medo, e quando Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, Pedro estava no pátio da casa do sumo sacerdote, e Pedro ficou ali com medo de se identificar com Jesus. Então, aquela promessa que ele tinha feito, ó, Senhor, estou disposto a ir contigo até para a morte, ele falhou, né? Ele percebeu que ele não era tão valente, nem tão corajoso como ele pensava. Aí, a Bíblia diz que quando o galo cantou a segunda vez, Pedro se lembrou que Jesus tinha dito para ele, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E realmente Pedro negou Jesus 3 vezes no pátio da casa do sumo sacerdote. E nessa hora, Jesus olhou para Pedro, como se ele estivesse dizendo, eu não te disse. E aí a Bíblia diz assim, que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E aí, irmãos, Pedro se decepcionou, né? Uma decepção, uma frustração, a vida dele terminou num fracasso horrível ali. Então Pedro se esqueceu daquela ordem que Jesus tinha dado para ele, de agora em diante você será pescador de homens, e não mais pescador de peixes. Mas nós vamos encontrar então o Simão pescando de novo. Vamos ler João 21, a partir do verso 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Observe, há uma semelhança muito grande com essa pescaria aqui, dessa pescaria, com aquela pescaria lá do princípio. Novamente aqui eles pescaram a noite toda, eram 7 discípulos, e não apanharam nada. Aí na sequência aqui vai dizer que Jesus, depois de ressuscitado, ele se apresentou na praia. Os discípulos estavam no barco a uns 100 metros de distância para dentro do mar. Acredito que era fundo, mar alto, né? E aí Jesus disse assim, acho que Jesus gritou, 100 metros ele gritou, né? Filhos, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam não, eles não sabiam que era Jesus que estava ali, né? Aí Jesus disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, repetiu-se aquele fenômeno da primeira pescaria. Sob a ordem de Jesus, eles fizeram uma pesca miraculosa.
E novamente foi durante o dia, porque quando amanheceu o dia, eles estavam já desistindo, né, na beira do mar. E agora, sob as ordens de Jesus, eles pregaram. E aqui diz aqui, que foram 153 grandes peixes que eles pegaram ali naquela pescaria. E ainda diz assim: e sendo tantos peixes, a rede não se rompia, ou seja, a rede agora aguentou e não se rasgou. Nenhum peixe conseguiu escapar agora, né? Então, irmãos, há vários detalhes, há várias nuances dessa pescaria aqui, porque Jesus, naturalmente, ele foi ali ao encontro de Pedro com vários propósitos, né? Quem sabe aqui a aplicação para nós dessa primeira questão, quanto de nós aqui começamos a nossa vida cristã cheio de esperança, né? Cheio de boas intenções, mas quantas vezes nós fracassamos, quantas vezes nós caímos, deu vontade de desistir, muitos desistiram, né? Só que aqui no caso aqui, Jesus não desistiu de Pedro, nem desses discípulos aqui, e Jesus foi ao encontro deles para reconciliar. Então, a primeira chamada de Pedro, que é para ser pescador de homens, essa foi a primeira chamada. De certa maneira, é a chamada de cada um de nós aqui, porque no nível maior ou menor, todos nós somos pescadores de homens, ou pescadores de seres humanos, né? Tudo que nós fazemos é no sentido de tentar atrair as pessoas para Jesus. É claro que não é só com palavras. Às vezes as palavras são as últimas coisas, porque às vezes as nossas palavras podem até afastar as pessoas de Deus, porque se as nossas palavras não estiverem de acordo com a nossa vida, a nossa palavra não tem nenhum poder, nenhuma autoridade. Mas a nossa vida, a nossa conduta diante das pessoas é que vai atraí-las para o reino de Deus, né? Então esse ministério evangelístico aí é de todos nós, embora não necessariamente precise pescar de rede, porque tem uma hora que Jesus mandou Pedro pescar de anzol, e ele pescou um peixe, e na boca do peixe tinha uma moeda. Ele pagou o imposto para o Império Romano, por Jesus e por ele. Mas aqui eu vou mostrar qual é a segunda chamada, irmãos, a segunda chamada de Pedro. João 21:15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Então, irmãos, aqui está a segunda chamada de Pedro. Na primeira chamada, Jesus usou a figura da pescaria, né? Não a figura, mas o ato em si de pescar, a atividade de pescador. E agora diante de pescador de homens. Agora Jesus está usando a segunda chamada de Pedro, ele está usando como base a atividade do pastoreio de ovelhas. É como se Jesus dissesse assim: Pedro, de agora em diante, você será pastoreador, não de ovelhas, né? E você de agora em diante, você não vai mais apacentar ovelhas, você não vai mais apacentar ovelhas, nem cabras, nem cordeiro, nem cabrito, nem bode, nem carneiro. A partir de agora você vai apacentar homens, ou vai apacentar seres humanos, né? Então, a primeira chamada foi para ser evangelista, pescar pessoas, e a segunda chamada é para pastorear, apacentar, que é diferente. Apacentar é diferente de pescar. Mas a segunda chamada de Pedro foi para apacentar. 3 vezes Jesus disse para ele: Pedro, se você me ama, apacenta, pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E agora Pedro, já diante de todo o fracasso, o sofrimento, né, decepção, frustração que ele passou,
ele agora está mais humilde, né? Está mais maduro. E ele não teve coragem de dizer para Jesus que eu amava, porque quando Jesus perguntou a ele: Pedro, tu me amas? Jesus disse: ágape. Aí Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Que, aliás, a NVI já traduz direto assim. Jesus disse: tu me amas, Pedro? Aí ele disse assim: eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti. Aí finalmente Jesus disse: Pedro, tu gosta de mim mesmo? Ele disse: gosto. Tu sabe que eu gosto. Jesus foi que mudou o verbo, né? Do amar para gostar, porque é ágape filéu. Então Pedro, ele estava reconhecendo: Senhor, eu sei que eu não te amo o suficiente. Eu sei que eu não me garanto, né? Eu sei das minhas fraquezas, das minhas limitações. Eu sei que o Senhor não pode contar muito comigo porque eu sou fraco e limitado. Porque na hora lá do interrogatório, na casa do sumo sacerdote, eu não tive coragem de dizer que era teu discípulo. Aí Jesus disse: Pedro, mas se você me ama, pastoreia minhas ovelhas. Então, irmãos, a segunda chamada de Pedro foi para apacentar as ovelhas de Jesus. Eu vejo nisso aqui o seguinte: primeiro, que as ovelhas são de Jesus. Então você, por exemplo, que está aqui, que é ovelha, você é uma ovelha de Jesus, né? Jesus é o dono das ovelhas. Só que Jesus mandou Pedro apacentar, pastorear, cuidar das ovelhas. E aí eu creio que o meu entendimento é que apacentar as ovelhas é com a palavra, né? Por isso que Pedro diz: há muitas outras maneiras de cuidar das ovelhas de Jesus, né? Mas a maneira principal é com a palavra, né? Por isso que apacentar fica alimentar, proteger, guardar, né? Orientar. Por isso que Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou então, nutridos com as palavras da fé. Ou então, Paulo diz: olhai por vós e por todo o rebanho. Depois assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não dá para apacentar fora da palavra. Então, e aí, irmãos, eu creio que essas são as duas chamadas de Pedro. A primeira é para ser pescador de homens, a segunda é para apacentar, pastorear homens, pessoas, seres humanos. De certa maneira, é uma chamada para todos nós, no menor nível, né? Todos nós temos que, além de pescar peixes, pessoas para Jesus, nós temos que cuidar dos que já estão ganhos, cuidar, apacentar, ajudar, né? E aí nós vemos que no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, Pedro usou a rede para pescar, e aí ele pescou quase 3.000 homens. E em Atos 4:4 ele usou a segunda vez a rede e pescou quase 5.000 homens. Aí eu fico pensando assim: mas eu acredito que o propósito de Deus para a pescaria não é coisa pouca, porque tanto na pescaria do início foi muito peixe, como na pescaria do fim foi muito peixe. Então o padrão de Deus é que a igreja pesque muita gente. Só que nós não temos conseguido fazer isso, né? Só quando há um avivamento, que o Espírito Santo é derramado, aí o Espírito Santo é que traz a multidão de gente. Por isso que muitas vezes nós temos que buscar o Espírito Santo, levar mais tempo buscando o Espírito Santo do que buscando pessoas. E aí, Pedro exerceu no princípio a sua rede de pescar para pescar pessoas para Jesus. Mas a função dele de apacentar, a segunda chamada de Pedro foi para apacentar, para pastorear pessoas, né? Ele revela isso na sua primeira carta, quando Pedro escreve para a igreja, e o fato dele escrever para a igreja é um ato de apacentar, né? Ele fala para os presbíteros da igreja a mesma coisa que Paulo falou para os presbíteros de Éfeso em Atos capítulo 20, que é: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Agora Pedro, também escrevendo como ato de apacentar e pastorear aquele rebanho, ele diz o seguinte: 1 Pedro capítulo 5, verso 1: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles presbítero,
e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Olha que Jesus tinha dito: apacenta minhas ovelhas, né? Apacentai o rebanho de Deus, como Paulo tinha falado, que está entre vós, tendo cuidado dele. Uma das traduções de João 21 é: cuida dos meus cordeirinhos, né? Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, essas são as duas chamadas de Pedro, né? Para ser pescador de homens, e a segunda chamada para ser pastor de homens, de pessoas, seres humanos, apacentar. E aí, de certa maneira, todos nós temos uma parte, né, nem que seja bem pequena, dessas duas chamadas, né? Aí eu pergunto a você: você está conseguindo pescar algum peixe para Jesus? Né? Ou você está conseguindo cuidar de alguma ovelha? E eu tenho observado na minha vida, assim, ao longo das coisas, que quando nós trabalhamos para Deus, seja no que for que Deus mandou a gente trabalhar, nós somos abençoados. Então, se você está precisando de prosperidade, naturalmente está, trabalhe para Deus alguma coisa. Não precisa ser 24 horas não, né? Se você tirar 1 hora do seu dia para trabalhar para Deus em alguma coisa, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar. Eu sempre digo que Deus é um bom patrão. Eu nunca quero deixar de trabalhar para Deus, porque quando eu deixo de trabalhar para Deus, a minha prosperidade cai. E as duas atividades que Ele deu para Simão, mas também para os outros e até para nós no menor nível, né? Tem pessoas que Ele chamou no nível de Simão, dedicação exclusiva, mas a maioria não é dedicação exclusiva, mas alguma coisa nós precisamos fazer. E com certeza Ele vai recompensar, e é agora, né? É aqui e agora. Não é só quando Ele vier, nessas coisas. Então, mas eu quero orar pelos irmãos aqui.